Confesso que relutei por alguns momentos trazer essa palavra, mas quanto mais eu li a Bíblia desde o dia de ontem, mais essa palavra ardia no meu coração. E eu gostaria de meditar um pouco com a igreja a respeito desse personagem, João Batista. O interessante que a gente vamos ver na história de João Batista é o seu nascimento. Ele vem de uma família estéril. A sua mãe era estéril. Por muitos anos tentaram ter filho. Que mulher não sonha em ter filho, né, irmãos? Por muitos anos tentaram ter filho, mas não podia ter filho. E eu começando a meditar a respeito deste assunto, Deus me levou a alguns personagens na Bíblia que também não poderia ter filhos. Começando por Abraão, quando se casou com Sara, que era Abraão se tornou Abraão, e Sarai, que se tornou Sara. Sara também não poderia ter filhos. Mas um certo dia, Deus chega a Abraão e dá uma promessa, que ele seria pai de multidões. E para essa promessa se cumprir, Sara teria que ter filhos. E Deus abençoa aquela mulher, e aquela mulher gera um filho, o qual eles colocam o nome de Isaac. Isaac, por sua vez, escolhe uma mulher para casar, uma mulher chamada Rebeca. E essa mulher também, por sua vez, também é estéril. Mas quando Isaac ora por sua mulher, Deus abre o ventre daquela mulher, e aquela mulher também tem filho. Deus abençoa a vida daquela família, dando 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, também se casa. Glória a Deus. Também se casa com Raquel. E Raquel também, por sua vez, também era estéril. Mas outra vez Deus coloca suas mãos e abre o ventre daquela mulher e a presenteia com um filho chamado José. Quem foi José? José foi o governador do Egito. Para a gente entender um pouco, irmãos, a respeito das pessoas e dos propósitos que Deus tinha na vida dessas pessoas. A Abraão, ele deu a promessa de ser pai do seu povo, do povo que ele tinha separado para si. Mas essa promessa não poderia se cumprir porque sua esposa era grávida. Isaac, por sua vez, era o fruto dessa promessa, era o que dependia da promessa se cumprir. Mas ele também se casa com uma mulher estéril, e sua mulher, por sua vez, Deus também abençoa, também lhe dá um filho. E assim é na vida do avô, do pai, do neto. E se a gente continuasse lendo a Bíblia, a gente ia chegar em Juízes. Em Juízes a gente ia achar um cabra chamado Sansão. A sua história também começa da mesma forma. Uma mulher que não poderia ter filhos. O interessante é que a Bíblia não relata o nome dessa mulher. A Bíblia não relata quem que era ela, exatamente. Mas a Bíblia vai falar que ela não poderia ter filhos. E por sua vez, Deus envia um anjo, e esse anjo anuncia que ela seria mãe. E por sua vez, a promessa também se cumpre, e nasce o filho esperado. E continuando essa linha de raciocínio, a gente vai chegar em 1 Samuel, como o irmão Marcos Lucas disse que essa noite, a gente vai achar uma mulher chamada Ana. Quem que é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que, por sua vez, também não podia ter filhos, não podia gerar vida, não podia ter em seu ventre uma criança. Mas o choro de Ana, a oração de Ana, chega ao trono de Deus, e Deus abençoa com o filho. Quem foi o filho de Ana? Samuel. Quem foi Samuel? O último profeta, mas foi quem foi responsável em ungir os 2 primeiros reis de Israel. E por sua vez, irmãos, a gente vai chegar lá em Lucas, uma mulher chamada Isabel. Quem que era essa mulher? Mãe de João Batista. Irmãos, eu sei que eu estou meio perdido hoje, estou meio mais demorando na mensagem, mas o que eu quero dizer, o que eu quero relatar aqui, é que todas as grandes histórias começam com grandes milagres.
Eu estava pensando hoje, pastor, quando você nasceu no berço evangélico? Não. Você foi apresentado numa igreja? Você foi apresentado aonde? Um centro de macumba. O que é isso? Berço histérico, irmãos. Não tinha pai, não tinha mãe evangélica. Mas Deus foi lá e pegou quem era infértil e tornou fértil. Assim é nossas vidas. Grandes histórias começam com grandes milagres. Deus, mas irmão, eu nasci na igreja, eu vivi na igreja toda a minha vida, mas algum momento da sua vida foi marcado por um grande milagre. Você nasceu na presença de Deus, mas quando você conheceu a Deus? Você nasceu na presença de Cristo, mas quando você conheceu a Cristo? Todo momento que Deus se manifesta a gente, que Cristo se manifesta a gente, é através de um milagre. E toda a história que aqui está, eu tenho certeza que começou com um grande milagre. Às vezes pode não ser grande para mim, às vezes não pode ser grande para o pastor, mas é grande para você. Tão grande a ponto de tirar você de onde você estava, tirar você da sua zona de conforto e trazer aqui, mesmo no meio da chuva. Mesmo olhando para o céu e falar assim, eu acho que vai chover, mas mesmo assim eu vou sair da minha casa e vou ir para a minha igreja, porque eu sei que eu tenho um encontro marcado com o meu noivo. Irmãos, essa história que eu quero começar a relatar aqui esta noite começa num grande milagre. Quando João Batista é anunciado pelo anjo, a sua mãe Isabel, ele começa a existir. Ao mesmo tempo, o mesmo anjo vai à prima de Isabel, uma mulher que por sua vez não era estéril. Não está um milagre, ela não era estéril, mas ela era virgem. E anuncia, olha, a sua prima Isabel está grávida, e você também vai engravidar. Mesmo sem conhecer varão, você vai engravidar e você vai ter um filho. E quando ela recebe essa notícia, ela muito se alegra e vai visitar a sua prima. E quando ela chega, o interessante é que a Bíblia vai nos falar que ali acontece o primeiro culto pentecostal. Irmão, você está doido? O dia de Pentecostes nem tinha acontecido ainda. Mas a Bíblia vai nos falar que Isabel foi cheia do Espírito Santo e o bebê pulava em seu ventre. Irmãos, e ali Isabel nasce, dá luz ao menino, põe o nome de João Batista. Eu podia falar um pouco mais a respeito do pai de João Batista, mas quem estava aqui no domingo, o pregador falou. O pregador disse quem que ele era, o pregador disse que ele era um sacerdote, que ele estava no templo, que ele estava buscando ao Senhor quando ele recebeu a promessa, que ele ficou mudo até a criança nascer. Mas irmãos, o que eu quero relatar é o seguinte: aquela criança nasce, aquela criança começa a crescer em conhecimento, começa a crescer na presença do Senhor, até um dia ele chegar para sua mãe e falar assim: mãe, é o seguinte, a partir de hoje eu estou indo embora de casa. A partir de hoje eu não fico mais aqui. Ué, meu filho, onde você vai? Você vai para o templo? Ué, meu filho, onde você vai? Você vai para a igreja? Você vai viver aos pés dos mestres? Não, eu vou para o deserto. O interessante é que a Bíblia nos ensina que não foi ninguém que levou ele para o deserto, ele foi para o deserto. E quando ele chega no deserto, o interessante é que Deus chega para ele e fala assim: olha, você está aqui, já que você está aqui, eu vou te dar uma palavra, você aceita essa palavra? Eu aceito, mas essa palavra não é para ser pregada em templos, catedrais, para multidões de pessoas. Essa palavra é para ser pregada aqui no deserto, você aceita? Aceito. E qual palavra é essa? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. O interessante é que essa palavra, embora seja tão dura, ela é tão realista, ela é tão verdade, que as pessoas saíam das suas casas, passavam dias ao sol, ia até João Batista para ouvir o que ele estava dizendo. E ali ele começava a pregar um batismo de arrependimento. Fala: olha, vocês estão pecando, vocês estão errando, vocês estão adorando falsos ídolos, vocês estão adorando falsos deuses, vocês devem se arrepender das práticas do pecado, vocês devem se arrepender da prática da prostituição, da prática do homossexualismo, da prática, enfim, de todos os seus pecados. Se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. E aquilo chamou tanta atenção
expressão a ponto de alguém se incomodar com aquele homem que estava lá no deserto e dizer assim: olha, vai lá e pergunta quem que é esse cara. Por acaso ele é o Messias? Por acaso ele é o Cristo que há de vir? Por acaso ele é Elias? Quem que é ele? E chegam para ele e perguntam: quem é você? Você é o Messias que estamos esperando? Ele fala: não, eu não sou. Então você é Elias? Também não. Então você é profeta? Também não. Então quem é você? Só apenas uma voz que clama no deserto. O interessante, irmãos, que a gente hoje em dia clamamos no deserto e não percebemos. Às vezes a gente pensamos que temos que estar num púlpito de uma igreja gigante com 5, 6 mil pessoas para clamar, para fazer uma pregação bonita, para fazer uma oração bonita. Mas o lugar que Deus nos chamou não foi para pregar para os salvos. João Batista não estava pregando no templo para quem conhecia, ele estava pregando no deserto para quem não conhecia, para quem estava no pecado. Esse é o dever de nós como cristãos. Devemos estar lá no mundo, fazendo a diferença. Não sabeis vós que é o sal da terra, a luz do mundo? Então a gente tem que fazer a diferença lá no mundo, não aqui na igreja. Ah, irmão, então é errado eu poder pregar? Não, logicamente que não, longe de mim falar isso. Eu gosto de pregar também. É errado você querer pregar só aqui, não querer pregar para o seu vizinho. É errado você querer pregar somente com o microfone na mão e não querer falar para um bêbado que Jesus ama ele e pode libertar. Eu estava conversando, não me recordo com quem essa semana, e falou assim para mim: eu tenho que falar para ele que Jesus liberta da bebida. Eu falei assim: realmente fala, porque eu sou a prova disso. Eu fui liberto da bebida, eu fui liberto da prostituição, eu fui liberto do cigarro, eu fui liberto das drogas, eu fui liberto deste mundo. Eu sou testemunho disso. Jesus sim liberta. E será que a gente estamos falando isso? Será que a gente estamos levando essa mensagem de salvação? Será que estamos levando a mensagem de Cristo? E é isso que João Batista estava fazendo. Ele estava levando a mensagem, direitando o caminho. Até um dia, quando fazem essa pergunta para ele, ele fala assim: olha, eu batizo com água, mas vem um após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias do seu pé. Esse não vai batizar só com água, ele vai batizar com fogo. E nisso Jesus aparece, começa a se contar a história de Jesus. E Jesus chega a João Batista, é batizado. O interessante é que quando a gente lemos aqui em Marcos, no verso 13 vai falar que João Batista não precisava de muita coisa no deserto. Precisava de mel silvestre, gafanhotos, uma roupa feita de pele de camelo e uma palavra. Mas quando a gente levamos uma vida no deserto, a gente também vimos o Filho de Deus adentrar em nossas vidas, o céu se abrir e Deus falar com a gente. Foi isso que aconteceu na vida de João Batista. O céu se abriu e ele, lá em João, vai falar que ele é testemunha disso. Ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e os céus abriu e ele viu a voz de Deus falando: esse é meu filho a quem compadeço, esse é meu filho amado. Irmãos, quando a gente esquecemos de olhar para status, se a gente esquecemos de olhar se estamos bem empregados, se estamos trabalhando numa multinacional, ou se estamos juntando latim no meio da rua, quando a gente esquecemos de olhar se as contas estão pagas ou se as contas estão atrasadas, se a gente esquecemos de olhar se tem comida no celeiro ou se não tem comida no celeiro, e começamos a anunciar Cristo, a gente vemos o céu aberto e Jesus falando com a gente. A gente não podemos esquecer disso. O interessante é que a gente vai começar a ver um pouco mais. Jesus começa a aparecer, o ministério de Jesus começa a aparecer e João Batista começa a desaparecer. Ele veio, ele preparou o lugar, ele anunciou o evangelho, ele anunciou o pecado. Ele teve tanta ousadia de anunciar os pecados, que ele chega ao rei e fala: olha, você está em pecado, você está errado em fazer o que você está fazendo, você pegou
levou a mulher do seu irmão como esposa, e isso não agrada a Deus. E isso foi tão forte que o rei ficou furioso com ele e mandou prender ela na prisão. E o interessante, irmãos, que um certo dia esse mesmo governador, esse mesmo rei, digamos assim, faz uma festa. A filha dessa mulher dança para esse governador, agrada tanto os olhos do governador que ele fala assim: olha, pede o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. A menina, por ser uma menina nova, corre à mãe e fala assim: mãe, olha, ele falou que vai me dar metade do reino. Ele gostou tanto da dança que vai me dar metade do reino. A mãe dela fala assim: não basta, metade do reino é pouco, porque ela é a cabeça de João Batista. Irmãos, a vida de um profeta está valendo mais que metade de qualquer reino. A sua vida vale mais que qualquer reino. A Bíblia vai nos falar que a alma de um justo vale mais que qualquer tesouro. Toda a riqueza de Salomão não paga a sua salvação. Toda a fortuna do mundo não paga a sua salvação. Toda a fortuna de Herodes não pagava a vida de João Batista. E João Batista foi morto. João Batista morreu, cumpriu a sua jornada. Ele anunciou quem tinha que vir. E Jesus, quando começou o seu ministério, ele realizou prodígios, milagres. Ele enfureceu muitas pessoas, ficou furioso com o que ele fazia, com o que ele falava, com o que ele pregava. Muitas pessoas pensavam assim: olha, João Batista se levantou antes dele, a gente conseguiu calar ele, foi só arrancar a cabeça de João Batista. João Batista não anunciou a ele, João Batista não anunciou a Cristo, não anunciou que era Cristo, mas arrancou a cabeça de João Batista. João Batista se calou. Vamos matar esse também, que certamente esse vai se calar, certamente esse vai se acabar, certamente esse barulho vai cessar. E assim mataram o meu Jesus, o seu Jesus, colocaram ele numa cruz. Mas a minha Bíblia vai dizer que após 3 dias ele ressuscitou. Passou 40 dias com seus discípulos, dando ensinamento, dando instruções, e subiu aos céus. Deixou que ordens para que esses discípulos levassem essa palavra. E esses discípulos começaram a levar essa palavra, e mais uma vez começou a incomodar. Então vamos matar. Eu ministrei isso no culto de missões. Vamos matar esse que acaba, que se cessa, que acabou o barulho. No meio de uma reunião, Gamaliel fala uma palavra muito sábia que tocou o meu coração quando eu li. Olha, se isso for de Deus, não tem o que fazer. Se for da vontade de Deus, não tem o que fazer. Vai se prolongar pelo resto da eternidade. Mas se não for, alguns dias vai se acabar. Irmãos, tanto ela de Deus que hoje estou aqui, após 2000 anos, falando desse Cristo que sim, morreu numa cruz, mas sim também ressuscitou. E a minha Bíblia também vai dizer, como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, um dia ele vai voltar para buscar a tua igreja. E o meu dever como igreja é continuar a pregação. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos dos pecados. Arrependei-vos das más obras. Arrependei-vos do que tem te separado de Cristo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra onde você estava. Volte lá. Volte a ter intimidade com Cristo. Volte a ter experiências com Cristo. Volte a sentir a presença do Espírito Santo. Irmãos, é essa palavra que eu quero deixar para vocês essa noite. Pessoas morreram. Todas essas pessoas que eu disse aqui, que nasceu de mulheres estéreis, morreram. Cristo morreu, ressuscitou, foi aos céus, como eu disse, e vai voltar. Irmãos, não morra, não desista, não para. O que Deus tem para a gente é muito maior. Um dia eu vi uma ilustração que eu levei para o resto da minha vida. Imagine vocês uma corda que, por mais que você olhe, você não consegue enxergar o final dela.
mas você consegue enxergar o começo. E no começo dessa corda tem um risco, como se fosse um risco de um lápis em vermelho. Esse risco de um lápis em vermelho é a nossa estadia aqui na terra, é a nossa vida aqui na terra. Tem muitas pessoas que estão perdendo toda essa corda por causa desses momentos que estamos aqui na terra. Irmãos, não vamos perder toda a nossa salvação por coisa de momentos. Vamos nos arrepender, mas não nos arrepender de boca para fora, e sim de coração. Nos arrepender do que tem feito mal, que tem nos afastado de Cristo. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao início de tudo. Vamos voltar àquela cruz. Vamos voltar àquele dia, àquele sepulcro, onde Cristo foi colocado, mas saiu. Vamos voltar, irmãos, ao começo de tudo. Antes que te formasse ao ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Nações já tinham te dado por profeta. Antes da fundação do mundo, Ele já era Deus. Após a consumação deste mundo, Ele vai continuar sendo Deus. Irmãos, uma coisa tão certa como essa luz que nos ilumina. Aliás, eu digo, mais certa, mais real do que isso, mais real do que qualquer coisa que nós vivemos, é a eternidade. Agora cabe a nós escolher onde queremos passar a nossa eternidade. Da mesma forma que céu, Deus, tudo que Ele fez é real. O inferno, os demônios também são. Aonde você quer passar a sua eternidade? Num local que onde anos passam e os anjos cantam santo, 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 contemplando tão grande beleza. Em Isaías a gente vai ver santo, 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 santo. Em Apocalipse a gente vai ver santo, 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 santo. Os anjos não se cansam de contemplar. Você quer passar uma eternidade contemplando tão grande beleza? Ou você quer passar uma eternidade contemplando tão grande sofrimento? Irmãos, não há nada nessa terra que se compara à eternidade. Tanto a eternidade dos salvos como a eternidade dos perdidos. Sofrimento nenhum se compara a uma eternidade no inferno. Felicidade nenhuma, gozo nenhum se compara a uma eternidade ao céu. Hoje é esses dois caminhos que a gente tem que escolher. Às vezes o caminho da perdição é mais largo, é mais fácil, é mais confiável, é mais chamativo. O caminho da salvação é tão mais duro. Mas lembre dessa corda, a caminhada é curta, os momentos são curtos. Hoje eu final do ano eu faço 30. Daqui uns dias faço 40, 50, 70, 80. E o saudoso irmão Lucas foi recolhido às mansões celestiais. Alguém algum dia vai falar isso. Alguém algum dia vai pegar esse microfone, ou nessa congregação, ou em outro tempo, vai falar assim: hoje, louve Deus que recolheu nosso irmão Lucas às mansões celestiais. E se eu não estiver salvo? E se isso for daqui 5 minutos após a bênção apostólica? E se isso for amanhã? E se Jesus voltar? Às vezes a gente pensamos assim: ah, eu sou novo, eu sou jovem, quando eu ficar um pouco mais velho eu volto para Cristo. Quando eu tiver um pouco mais de experiência no mundo eu volto para Cristo. Mas se Cristo voltar, quantas pessoas não teve uma segunda oportunidade? Quantas pessoas não teve uma segunda chance? E se Jesus te chamar, será que estamos salvos? Essa palavra que eu quero que os irmãos levem para suas casas, medite. Que o Espírito Santo possa tocar no coração da igreja, possa falar no coração da igreja. Por favor, comigo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.